Olá, vamos começar mais um quadro de frente com a gestão. Vamos esperar aí o pessoal se conectar. Você que está por aqui, já manda essa live para um amigo, uma amiga, alguém que está aí buscando uma oportunidade, no mercado de trabalho, principalmente na área comercial, que é uma área tão poderosa, tão potencial de crescimento, de desenvolvimento. Já vou me explicar aqui dessa voz maravilhosa que estou. Vamos lá. Como vocês sabem, para quem me acompanha aqui, fui pega de jeito de um resfriado. Estou me recuperando ainda. Então, hoje tô com uma pastilha aqui agora, tô tomando água. Vão ter alguns espirros, algumas tosses aqui ao longo da nossa live. Mas eu espero que seja uma noite muito boa, muito maravilhosa, que vocês possam aprender mais uma noite comigo, mais uma noite com essa pessoa que está chegando aqui com a gente, essa pessoa que realmente é referência, dentro da área comercial, como eu falei para vocês, uma área de muito potencial, de crescimento de carreira, de desenvolvimento de carreira. Então eu espero que vocês possam aprender bastante, tá bom? Então, para quem está chegando agora, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Marina, sou mentora e consultora de carreira. A minha especialidade é recolocação profissional. Também sou professora da Escola de Pessoas da Solids. A minha matéria lá, o meu curso, ele é voltado para currículo estratégico. Também sou LinkedIn Creator, faço parte da comunidade de criadores de conteúdo dentro da plataforma, tá bom? E pensando um pouquinho nesse quadro, a gente iniciou aí, agora em setembro, com várias pessoas. Então, para você que está chegando hoje, quiser assistir às lives anteriores, por algum motivo você não estava por aqui ou não conseguiu acompanhar, vai lá no meu feed, porque todas as lives do quadro de frente com a gestão estão gravadas. Então a gente já teve uma pessoa aí da área de RH, uma pessoa empreendedora que fez transição de carreira do CLT para o empreendedorismo. Nós tivemos uma pessoa da área de supply chain e hoje nós temos uma pessoa da área comercial, da área de vendas. Então fique muito atento a essas lives. Então vai lá, já compartilha essa live com mais uma pessoa que você conhece, principalmente uma pessoa que está buscando recolocação, que quer entrar ou migrar para a área comercial. Então já vai lá, já compartilha, já curte, já comenta, depois vai mandando as suas dúvidas aqui que a gente vai tirar o máximo de dúvidas possíveis. Então, como eu falei, eu estou me recuperando de um resfriado, então sim, eu vou espirrar, vou tossir, tá tudo bem. Tô aqui com uma pastilha para minha voz, porque hoje eu já falei pra caramba, mas como diz, o feito é melhor do que o perfeito. Então, se o perfeccionismo só vai te travar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Para a gente já dar início aqui à nossa conversa. Então, vai lá, pega seu papel, sua caneta, para você aprender, para você anotar os insights que a gente vai ter essa noite. Tá bom? Então, vamos lá. Já chamei ela aqui. Deixa ela conseguir se conectar. Eu espero que hoje o sinal fique muito bom, não nos atrapalhe. Esse horário é bem concorrido, mas estamos aqui, firmes e fortes. Episódio 4 do nosso quadro aí, de frente com a gestão. Pronto. Aí, agora foi o convite. Vamos ver se ela consegue acessar aqui.
Deixa eu ver se carregou. Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Eu não sei se ela já recebeu a notificação. Acho que agora foi, hein? Oi, Lu. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Lu, seja muito bem-vinda. Eu não te apresentei, eu gosto que o convidado mesmo se apresente, fale um pouquinho. Então, já quero te agradecer aí, né, pela disponibilidade em estar com a gente essa noite. Já pedi para todo mundo já curtir aqui, comentar, mandar para alguém que está buscando recolocação, mais especificamente o que quer entrar, ou o que quer fazer, de repente, uma transição de carreira aí para a área comercial. Então, pode se apresentar, me conta um pouco da sua história, da sua jornada profissional, de você, para o pessoal poder te conhecer. Então, vamos lá. Eu sou Luciana Calvo, eu tenho 32 anos, sou mãe do José, que tem 4 anos. Iniciei na área comercial há aproximadamente 8 anos. Eu brinco dizendo que minha carreira iniciou já de uma transição. Eu sou engenheira química de formação. Não cheguei a atuar na área, então eu já peguei a área comercial, vamos dizer assim, do zero, sem nenhuma formação acadêmica que me credenciasse a iniciar, sem uma gestão comercial, sem uma administração, sem nada por próximo ali de formação que me ajudasse. Iniciei como vendedora do varejo, do pequeno varejo, que é um pouco mais simples de se operar. E fui crescendo ao longo dessa trajetória, fui pegando cargo de liderança, até que, como supervisora de contas-chave no Canal Farma, eu senti necessidade de uma formação que me desse um pouco mais de conteúdo e consistência no que eu estava fazendo. Não só a teoria do campo, a prática do campo é importante, mas a teoria também é muito importante. Foi aí que eu fui buscando formações nessa área. Fiz gestão comercial, fiz gestão de equipe de alta performance, inteligência emocional, e aí fui fazendo especializações e cursos complementares que hoje me credenciaram a estar nessa posição que estou hoje. E a engenharia, Lu, não atuei, mas a capacidade analítica, a capacidade de ferramenta de um engenheiro, ela nunca vai ficar para trás. Isso me coloca em vantagem competitiva em muitos cenários. Um analista saiu de Legal. férias. A minha vida não muda. Uhum. Então é a parte que participa ativamente da minha rotina, o fato de ser engenheiro. Mas, de fato, em nada a gente perde de ganhar, de estudar, sempre agrega, né? Que legal. E conta um pouquinho como que é a tua rotina hoje como gestora, né? Hoje eu tenho uma região bastante extensa abaixo de mim. Eu fico com Rio, Minas, Espírito Santo, Centro-Oeste e região Norte. Tocar essa equipe remota é um grande desafio, porque você não tem condição de colocar todo mundo dentro de uma sala em nenhum momento do ano, na realidade, de se ver nas reuniões, nas convenções anuais de venda. Porque não tenho como tirar uma pessoa de Belém, outra do Mato Grosso do Sul, isso tudo é muito, muito oneroso para a gente conseguir fazer essa reunião presencial. Então, a nossa vida virtual, ela é boa, porque ela propicia a gente manter a nossa rotina de alinhamento semanal, de metas e esse Uhum. acompanhamento de uma maneira mais online, mas, ao mesmo tempo, o tete a tete, coisa de gente, a gente perde um pouco. Os dois lados. Então tem um desafio muito grande. Eu viajo muito porque eu gosto muito de estar em campo e eu acho que as soluções que a gente busca para o negócio estão no campo, necessariamente. A gente tem que entender como é que o mercado está se movimentando, como é que a Praça X está se movimentando, que é diferente da Praça Z. O Rio é completamente diferente de Minas, que é completamente diferente de Goiás e Distrito Federal. O comportamento é muito diferente e a gente só observa os players regionais, como a coisa está evoluindo em loco. Então, de fato, é um deslocamento constante a minha vida. A minha rotina é muito virtual com o meu time, mas a minha parte de deslocamento é semana sim, semana não. De 15 em 15 dias no máximo é o tempo que eu consigo ficar sem me deslocar. Uhum.
Eu acho que eu faço muito vaga, né? Eu tenho um cliente de uma empresa que eu atendo há mais de um ano e eu faço as vagas executivo de vendas para eles. E eu acho que é muito inerente da área comercial, né? Eu vejo assim que a pessoa que está ali, que quer mesmo crescer e se desenvolver dentro da área comercial, eu acho que é quase inerente, né? Trabalhar externo, ir para a rua e estar ali, vendo o que está acontecendo, o que está movimentando, né? O que está abrindo do lado da tua loja, o que está abrindo. E mais especificamente ainda é do varejo, porque eu enxergo nunca trabalhei no varejo, mas eu enxergo o varejo como um dia após o outro, né? Então, assim, não tem muita rotina, não tem, é um ambiente realmente muito dinâmico. E falando um pouquinho dessa parte de gestão, o que você entende hoje que são as principais habilidades de uma pessoa precisa ter ou precisa desenvolver para ter essa assertividade na gestão de pessoas de uma forma ampla, né? Com um time tão grande, com regiões tão grandes. Eu acho que primeiro, uma sensibilidade com gente, ela não só ela é necessária para qualquer cargo de gestão, mas quando a gente não tem uma proximidade física, a condição de pegar, deixa eu te dar um feedback, vamos tomar um café aqui, vem tomar café comigo hoje. Quando você não tem essa possibilidade, você ter um olhar mais aguçado para as pessoas, eu acho que é essencial. Então, eu brinco e falo assim, por muitas vezes, pelo bom dia no celular, eu já sei se é um bom dia ou se não é um bom dia. Porque a gente já vai conhecendo as pessoas pelo tom da voz, pelo jeito que entra na ligação. Então, ser muito atento a gente, cuidar de gente, no mundo que a gente vive hoje, que a velocidade das demandas atropela, que o celular toca, que você dificilmente dedica 100% do seu foco, da sua atenção numa tarefa sem que outra coisa te interrompa, você não deixar com que as pessoas fiquem pelo caminho, porque Nossa, isso é muito tem o resultado, bonito. é, Sim. tem o resultado, tem meta, tem o supply, tem a logística, tem toda uma área de suporte que está por dentro. Mas em nenhum momento você pode cruzar a linha isso com o seu time e com as áreas fornecedoras e consumidoras do seu serviço também. Essa visão para a gente, ela é o que credencia a sua carreira a evoluir ou a você ser demitido. De fato, hoje, as companhias não toleram mais o que já toleraram um dia. Essa gestão completamente agressiva, essa comunicação que se excede o tempo todo, que bate na mesa, isso se ainda existe, está com o dia contado. Cada vez mais a gente é exigido de produzir mais, produzir melhor e produzir certo. Da maneira correta, conduzindo, desenvolvendo. Então, quem está começando, eu apostaria de fato nesse cuidado com gente. Isso vai valer para qualquer cargo de gestão. E aí a capacidade técnica vai sendo construída ao longo do tempo. Mas se você não tiver pessoas com você, um só não vai fazer nada. Uhum. Essa fala tua, semana passada eu fui lá na Microsoft, né, para participar de um evento para RH. E o head lá de pessoas do grupo RD, né, da Raia Drogasil, ele falou exatamente sobre isso. O gestor hoje, que ainda está naquele pensamento, naquela prática, né, de eu mando e você obedece, ele está realmente com o dia contado, independente da Uhum. área, independente da empresa, independente do segmento. E aí eu vi eu achei muito bonita a fala dele, porque às vezes a gente acha que isso não parte só dos líderes, né? A gente acha que parte só dos liderados, só os liderados que pensam assim. Então é diferente de como era 5 anos atrás, como era 10 anos atrás. E eu vi isso de vocês, no sentido de, olha, apesar de eu ser gestor, eu entendo que as pessoas realmente também são importantes. Então, não basta você ter só a parte técnica, né? Você precisa cada vez mais se desenvolver como pessoa para cuidar das pessoas. Eu acho que isso é o grande diferencial da liderança do futuro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho em que momento exatamente que você percebeu, porque assim, é o que eu te falei, eu faço muita vaga de executivo de vendas. E o que eu percebo, tá? Eu percebo assim, a pessoa começa a evoluir para 10, 15, 20 anos de comercial, às vezes tem passagem em empresas muito grandes,
mas pouquíssimos têm graduação, pouquíssimos têm pós e pouquíssimos têm que estar um curso extra ali que fez pelo menos no último ano. Então eu sinto que às vezes o acadêmico, né, a parte de capacitação mesmo, não acompanha a carreira do profissional. Em que momento que você fala, opa, peraí, agora eu tô pisando aqui e eu preciso ir para um desenvolvimento? Peraí, que deu uma congelada. Repete pra mim a pergunta. Em que Em que momento? momento que você olhou para você e pensou desse jeito? Ah, até esse nível eu tenho essa graduação, eu tenho essas competências. Para eu ir para um próximo, eu preciso fazer A, B e C. Então, eu tinha um gestor acima, eu era supervisora na época. Eu tinha um gerente acima de mim que era esse mude. Não tenho, eu tenho uma graduação em ADM que ficou empoeirada lá dentro da gaveta porque eu já tenho meus 50 e poucos anos. E aí eu falo, vocês fazem, e o que eu falo está correto e siga a vida. Então a gente brincava. Ah, se eu acertar a resposta, ele muda a pergunta. Então, esse tipo de gestão já foi. E aí, no momento que eu olhava para o meu time, eu via que meu time queria concentrar as demandas em mim, queria que eu levasse até ele, mas que quando ele ligava diretamente para alguém, essa pessoa tremia, essa pessoa suava, essa pessoa sofria com uma ligação. Aí eu olhei e falei assim, bem, se eu estou suportando, e suportar era a palavra, não era se eu estou trocando, se eu estou me desenvolvendo, não. Se eu estou suportando esse tipo de gestão, eu não quero ser esse tipo de gestão para o meu time, nem para nenhum outro time que virá. Então, eu não posso ser Legal. essa pessoa. Então, foi sobre um exemplo do como não ser, vamos dizer assim. Não que ele fosse um gerente Entendi. ruim, entregava resultado, não era uma má pessoa, mas o como fazer estava errado. Ou não estava alinhado com o que eu acredito como certo. Certo. Então foi muito nesse sentido de ter um exemplo de como não liderar, Isso, né? foi. Existem muitos. Eu falo que tem gestores que cruzam ali o nosso caminho exatamente para mostrar como que a gente não, que caminho não seguir, né? Que exemplos não seguir. E aí, falando um pouquinho desses últimos 5 anos, principalmente, né, em termos de pandemia, em termos de crise, etc. A gente sabe que a tecnologia veio aí para ajudar, né? Muitas ferramentas, muitas tecnologias. O e-commerce cresceu demais. O que você pode trazer aqui para quem está nos acompanhando? Como que você consegue perceber, ou como que você colocaria todas essas transformações, todas essas mudanças de ferramentas de e-commerce para o impacto dentro para o profissional de vendas, né? Como que ele faz para se adaptar a essas novas tecnologias e esse novo modo de comprar das pessoas? Eu acho que quando a gente fala do. Eu vou um passo atrás ainda da sua pergunta. Quando a gente fala dos últimos 5 anos, da pandemia para cá, especialmente, que vai bater isso de 2020 para cá, a adaptabilidade está sendo a grande necessidade do profissional de vendas. Porque cada vez mais o consumidor está buscando outros canais, os patamares de consumo. A gente não tem mais o histórico fiel de um ano contra outro ano, porque um ano foi pandemia, no outro ano já tinha auxílio emergencial, no ano seguinte já tinha uma guerra e outra guerra, e as coisas vão se atropelando, vieram se atropelando nos últimos 5 anos, que a gente olha o comportamento de um ano que se passou não se refletindo no ano que a gente está vivendo. E aí, o tempo todo, a gente fica tendo que fazer e refazer leituras de um novo cenário, diante de um novo momento econômico, diante de uma eleição americana que muda com todo o cenário mundial, diante de dólar, diante de mil variáveis que influenciam a cadeia básica de commodity, de matéria-prima, e que, escalonado, vai chegar no produto final e vai impactar em mercado, vai impactar no número de concorrentes que estão lá, vão impactar no número de lojas e de varejos que abrem e fecham, e isso tudo acontecendo ao mesmo tempo traz uma complexidade muito grande. Aí, falando sobre os canais de venda que surgiram no meio da pandemia, para mim isso foi só mais uma variável diante de todas essas
que Uhum. apareceu. O e-commerce, de fato, foi um fenômeno da pandemia. Eu acho que seria o futuro de Sim. toda um pouco a nossa vivência por conta da necessidade. Por um período, a gente precisou dessa tecnologia para viver, tá? Contato com muita coisa. Então, hoje, um executivo meu que senta numa mesa de negociação e que não vai buscar entender quantos por cento da venda daquele cliente é identificada por um CRM para tentar buscar o comportamento de consumidor, mesmo que seja no piso. Mas quem compra biscoito está comprando o quê? Quem compra cerveja está levando mais o quê? O que que eu tenho que ativar o quê? Em qual dia? Porque geralmente os varejos têm o dia da carne, o dia do hortifruti. Então, até para propor um calendário promocional, para gastar o dinheiro de uma maneira mais correta, vamos dizer assim, o investimento da companhia para ativar de uma maneira mais correta, até isso a tecnologia veio como aliada. Para você cada vez mais fazer Uhum. ações promocionais nos dias corretos para as pessoas, tem para causar acesso. Causar, por exemplo, a última empresa que eu trabalhava tinha uma marca regional, que se tornou nacional por um site. Um começou bem pequenininho e hoje já é um negócio de milhões. Então, ele abriu muitas portas também. E o profissional que não está preparado para sentar e fazer perguntas sobre esse canal também, por mais que em determinados varejos ele ainda não represente muito, porque dependendo, tem alguns varejos mais tradicionais, um cash, por exemplo, que depende muito do transformador ir lá comprar o fardo de feijão, de óleo para a mercearia dele e tal. Se o executivo não estiver pronto para coletar esse tipo de informação, oportunidades estão sobre a mesa e ele vai levantar sem elas. Isso é fato. Sim. Ó, eu anotei algumas coisas aqui. Você mencionou sobre esse desenvolvimento contínuo, até nessa questão de ferramenta, eu também sinto muita dificuldade de pedir ali minimamente um Excel ou minimamente um CRM, por exemplo, sei lá, tantos conhecidos, né? O HubSpot, enfim, o Salesforce. O que eu sinto é que a galera que está ali realmente há 15, há 10 anos, muitos deles ainda não sabem mexer em sistemas assim, e ou também não Sim. têm um nível ali de conhecimento bom dentro do Excel para poder fazer gestão de venda, para entender onde tem que de abrir produto, de rentabilidade de cliente, enfim. Então, eu realmente, como recrutadora, eu posso falar que eu também sinto muita dificuldade em encontrar essas competências técnicas nesses profissionais. Adaptabilidade, com certeza, empreender sobre pessoas e entender sobre o comportamento das pessoas dentro da tua loja, seja para produtos ou seja para serviços, né? Então, eu acho que quando esse vendedor, né, esse executivo, ele consegue entender o comportamento das pessoas, aí sim ele consegue ter clareza de onde tem potencial, como você falou. Às vezes um produto pequenininho tem muito potencial ali, mas a pessoa ainda não parou para analisar como deveria. Talvez se ela tivesse dado um pouquinho mais de atenção, ela tinha uma outra meta batida, né? Com certeza, assim, eu brinco, você vai fazer uma ativação de pasta de amendoim. Mais efetivo é você pegar e botar uma montanha numa loja ou você disparar uma, uma mensagem no WhatsApp de quem compra granola? São coisas do ser muito grande ou ser muito certeiro. Às vezes você não precisa fazer uma força Sim, muito grande. Você precisa ser muito preciso no que você está fazendo. Principalmente quando a gente vai para categorias que não são de básica, de cesta básica. Quando a gente vai muito para o nicho, para o comportamento de consumo um pouquinho menor, para produtos mais técnicos, e aí sim a gente está falando de cada vez mais usar a tecnologia para mapear o seu consumidor, que dia ele vai na loja, o que ele leva também, onde você tem que estar posicionado dentro do ponto de venda, o fluxo dele é hortifruti, o fluxo dele é padaria, o fluxo dele é perecível, qual é o fluxo? É bebida? O que ele está levando também? Então, esse tipo de ferramenta ajuda muito, tanto na hora de executar o PDV, para você não gastar um batalhão de promotor à toa, muito material à toa, porque cada vez mais a gente é demandado em fazer melhor com menos. Não é uma companhia ou duas, isso é a realidade. Entregar mais sim. qualidade com mais assertividade, menos gente, menos material, menos tempo.
Então, isso A é, de gente fato, a vida de qualquer companhia. é a famosa eficiência, né? Fazer o melhor Uhum, com menos, com dentro do menos. prazo, reunir os melhores recursos. É a famosa eficiência. Sim. Outro ponto que eu queria chamar a atenção para você também para quem está buscando recolocação, né? Especialmente dentro da área de vendas, para crescer e para se desenvolver. Quais dicas que você daria aí para a pessoa poder construir um bom network? Porque o network, na minha opinião, ele influencia totalmente, né, ali para você, de repente, abrir a porta com um cliente que está ali inativo há 6 meses, e raios de que ele sempre fecha a porta. Para todos os vendedores, você chega ali, você entende que o network é importante hoje, como que você aplica isso para prospectar melhor, para abrir mais loja, para criar relacionamento com o teu cliente, com o decisor. Hoje, assim, o networking, quando a gente olha, a primeira coisa que te vem à cabeça é: os meus colegas da minha área têm que me ter como um bom profissional, como uma referência, como resultado. Mas eu brinco, não só o networking está na cozinha, está aqui, entre nós que trabalhamos com a área. Um fato curioso, essa minha última posição, quem trouxe até mim foi um cliente. E esse cliente só conseguiu saber dessa vaga porque a gestora entrou na loja dele e falou: Nossa, mas isso aqui eu não tinha visto dessa marca. Quem fez? Então, na realidade, o networking pode ser Olha que inclusive poderoso. o seu trabalho dentro de uma loja. Eu nunca tinha visto essa marca posicionada desse jeito aqui dentro. O que que houve? Que negócio houve aqui? E não era uma concorrência, não eram duas empresas concorrentes, então por isso ela teve liberdade de perguntar. Mas quem está fazendo esse trabalho aqui? Mudou para distribuidor? Né? E começou a fazer várias Olha que perguntas. Não, foi uma poderoso. pessoa. Então, o networking é importante sim, mas eu acho que deixar o nosso nome, eu brinco assim, alguns legados que a gente deixa, eles estão no mercado, estão no PDV, estão com os Uhum. clientes, estão na rua. E esses são tão ou mais valiosos do que os colegas da nossa área. E quando a gente fala de venda em específico, você ter o sinônimo de boas entregas, e aí boas entregas não são metas batidas. Não são somente metas batidas, mas boas entregas criativas, boas entregas otimizando o recurso, boas entregas fazendo o que ninguém nunca fez, de uma maneira que ninguém nunca fez. Você vai começando a gerar uma referência para os seus pares, para os líderes que não são seus, mas que um dia poderão ser. E aí você vai conquistando seu espaço, ganhando um nome, e não somente a marca que você vende, não somente o cargo que você ocupa. Não, aquela ali é a vendedora. Não, não é a Sim. vendedora, aquela é a fulana. Você ganha um nome. E isso acontece muito, como vendedor são muitos atendendo um ponto de venda, vendedor da marca X. Ou Nestlé, ou Mondelez, ou enfim, no Uhum. momento, aí eu brinco, o momento que o vendedor ele ganha espaço é só quando ele é chamado pelo nome, porque enquanto ele é a marca, ele é só Que mais um. legal. Então, de Não, fato, e uma das coisas que eu ensino, né, dentro do meu processo de mentoria, que faz parte um dos 3 pilares principais das minhas entregas, é a construção de marca pessoal. uhum, Porque, assim, é muito comum, né, o vendedor sair, eu tenho uma carteira, e toda vez que mesmo eu sair da empresa, o cliente continua me ligando. Nossa, quantas vezes eu vi isso? Então, quer dizer, é muito desse legado, né? Você construir a sua marca como profissional. E não só como vendedor, aquele vendedor que faz a venda por venda, que vai enfiar aquele produto ou serviço a goela abaixo, que não é, que está ali só para literalmente, como você falou, bater uma meta e não simplesmente não resolver um problema, não criar relacionamentos, não ficar parceiro, não ficar amigo do seu cliente. Eu acho que essa parte de ser consultor, né, de resolver uma dor, de se colocar no lugar, eu acho que empatia para a área do comercial, assim, quem não é empático hoje, com certeza não vende, né? Porque as pessoas estão mais observando mais esse lugar de fala, né? Não, eu vou comprar dessa pessoa, eu vou me associar a ela, né? Ela tá aqui realmente para sanar a minha dor, ela entende do meu negócio, então eu acho que isso é realmente importante. E você, como gestora de time, o que você enxerga hoje dentro do teu time ou que você enxergou ao longo de todos esses anos? Quais as principais competências comportamentais que você enxerga que é um grande diferencial hoje
dentro do teu time ou dentro da tua jornada comercial com os teus liderados? Sem dúvida, o que é capaz de escutar. Porque tudo está mudando numa velocidade muito grande. E isso no mercado e dentro das companhias também. Cada vez mais brota um sistema que você fazia a vida inteira de uma forma, e aí agora você se passa, você tem 15 anos de companhia e aí arremessa um sistema novo. Olha, agora você vai. Por quê? Porque vai, porque o melhor que tem agora é isso. E aí, cada vez mais, você escutar, você está aberto a aprender, independente de quantos tempo tenha passado, quantas empresas você tenha passado, quanto resultado você tenha entregue. Essa humildade de virar e falar, tá bom, não sei, mas você me explica? Porque isso é de um valor tão grande e a pessoa, de forma nenhuma, ela tem que se sentir diminuída por não saber. Ela tem que se sentir grata por ter alguém para ensinar. E o tempo todo, eu que estou recente nessa companhia, o tempo todo eu chamo as pessoas e olha, eu não sei fazer isso. E inclusive para meus liderados. Ei, vocês já estavam aqui antes, me ajuda aqui. Como é que eu faço X coisa? E eu não acho que isso de nenhuma forma descredencia uma liderança. Isso humaniza uma liderança de uma maneira que as pessoas se sentem próximas o suficiente para propor, para contrapor. Olha, você propôs isso, mas eu não concordo, porque não funcionou em tal momento. E a gente vai cada vez mais afunilando e levando postas cada vez mais redondas, mais assertivas. A perda de tempo é menor desse vai e vem, vai e vem. Olha, não acertei, muda tal coisa, volta. O tempo, nosso tempo é precioso, mas o tempo de quem está nos atendendo também é precioso. Vai marcar 10 agendas no mês? Não, você tem que resolver minha vida. Eu tenho que usar aquela Uhum. uma hora que aquela pessoa me deu da maneira mais produtiva. Ninguém tá ali para desperdiçar tempo, nem um lado, nem o outro. Então, eu acho que escutar, ter humildade para mudar, se reinventar e ser criativo, porque a gente cada mês vai ficando mais difícil e cada mês vai tendo uma variável nova. E trimestres se encerram como esse mês, e de uma maneira muito mais dura do que o trimestre anterior. O ano, como é que finaliza? Não sei. Daqui 3 meses é a única certeza que a gente sabe. Agora, como é que vai estar o cenário lá? A gente não sabe. Então, a gente tem que se reinventar o tempo todo para conseguir, de fato, entregar o que é demandado e de uma maneira mais leve, mais light, com uma temperatura mais baixa. E trabalhando menos, assim, não é o trabalhar menos por ser ocioso, mas o trabalhar menos por trabalhar certo. Porque se a gente trabalha Mais certo, assertivo. produz certo, a gente não tem que trabalhar domingo, a gente não tem que trabalhar sábado, não tem que trabalhar até 10 da noite. E isso é uma coisa É que eu um prego muito clichê com o meu da time, essa área coisa da qualidade de comercial, né? vida. Até hoje, muita gente pensa assim. Ah, não, mas na área comercial tem que vender 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a hora que o cliente ligar, eu tenho que atender. Aí eu brinco assim, tem exceções e exceções. A gente está falando do final do mês, vai ter 2 ou 3 dias que a gente vai trabalhar mais um pouquinho, vai. Deu um problema sábado, uma entrega, você precisou atender o telefone, vai acontecer. Deu uma ocorrência, você não pode deixar o carro no meio do caminho, o carro voltar à loja do interior. São coisas que vão acontecer, que é da nossa vida, da nossa rotina. Mas, de fato, essa coisa de 7 dias na semana, estar disponível 24 horas por dia, trabalhar 14, 16 horas. Não que eu já não tenha feito, já passei por isso. Mas é algo que eu tento. Primeiro, a minha meta é não voltar lá. Primeiro ponto, assim, de forma de rotina, não retornar. Imprimir esse qual é a entrega do dia, da semana, do mês, o que eu posso esperar e o que não pode. Já demando com prazos muito claros, para ninguém ter que trabalhar até 10 horas da noite achando que a prioridade é zero, quando na realidade tem uma quinzena para me entregar. Então, eu acho que esses alinhamentos são tão preciosos porque eles devolvem vida, qualidade de vida para as pessoas. Porque também Uhum. sem qualidade de vida ninguém fica. Seu turnover é alto e seu trabalho é monstro, cada hora mais treinando e treinando e Sim. retreinando e refazendo seu quadro. É bem Aí complicado. envolve valores, né? Assim, a gente está falando de escolhas, né? Lógico, a gente sabe que cada coisa é importante para cada pessoa. Mas você pensar também como gestora, você pensar realmente nessa qualidade de vida dos seus liderados também é uma forma de você engajar teu time, puxar o time para ti, né? Tipo assim, pô, ela se preocupa, ela sabe da minha vida, ela sabe das minhas necessidades. E aí, quando você precisar do teu time tá ali, né? Não, eu acho que
quando você constrói um time e um time tão disperso como o meu, a gente acaba entrando em assuntos pessoais naturalmente. Semana retrasada, a executiva de Minas Gerais estava com a filha internada. Ela ficou a semana com a filha internada, retornando por WhatsApp, por computador, e graças a Deus que a gente tem a tecnologia hoje que permite você que trabalhe de qualquer lugar. Mas as coisas têm que ser toleradas, a gente tem que entender que a vida off, a vida de mãe, a vida de uma família, de uma casa, vai acontecer no paralelo da vida profissional. E por muitos anos, a mulher foi deixada de lado do mundo corporativo e, sobretudo, do mundo comercial, que nós somos ainda muito a Minoria. minoria, por Uhum. conta de ter um filho, de ter que viajar, por ter que trabalhar muitas horas e todo esse estereótipo comercial que se construiu, que trabalha-se muito a dedicação integral, que uma mulher não é capaz disso, que são discussões muito duras, mulher não é dura o suficiente, e cada vez mais a gente vê a, a, a capacidade da mulher de ocupar todos os espaços e, pelo contrário, sendo mais sensível, sendo mais empática, sendo mais habilidosa, principalmente com essa questão da distância, principalmente com essa questão da qualidade de vida, que as pessoas estão trocando mesmo as companhias para ter mais qualidade de vida, para a oportunidade de ter 1 ou 2 dias de home office. Isso já é uma realidade, isso não é uma invenção, isso não é 1 ou 2, isso é um consenso. Se tem uma vaga para ganhar a mesma coisa, mas pode trabalhar 2 vezes por semana de casa, não tenha dúvida qual a escolha. É, sim. Então, E eu acho que cabe também as empresas, né, obviamente, olharem a mulher com mais confiança, com mais empatia, porque, de fato, nós somos muito mais sensíveis. Então, quando você chega ali na frente do decisor, essa mulher consegue perceber coisas muito antes da pessoa verbalizar e o homem não vai conseguir fazer, né? Então, é por sim. conta dessa sensibilidade do feminino, não é que nós somos melhores, é por conta da nossa natureza. Então, eu acho que é super válido levar isso em conta também. A gente, como mãe, né, e por coincidência, como mãe de meninos, Uhum. acho que cabe a nós também, né, educá-los e direcioná-los, porque quando eles forem, né, líderes, gestores, ou quando eles forem o que eles quiserem ser, para que eles também tenham esse olhar humano, né, sobre as mulheres e tenham realmente essa consciência. Na tua carreira, na tua escolha, na tua construção de carreira, como que você fez para equilibrar tudo isso? Porque eu acho que, com certeza, deve ter sido muito desafiador em alguns momentos para as mulheres que estão nos acompanhando e que têm hoje vontade de ir para uma posição de gestão comercial. O que você pode dar de dica especificamente para essas mulheres e para essas mães que querem galgar, né, novos patamares, ter grandes responsabilidades dentro de corporações, mas que têm que conciliar também com a maternidade? Então, eu brinco e falo assim, se eu conseguir criar um recém-nascido na pandemia e ainda ser promovida, tudo dá, gente. Porque se foi um momento, meu filho é filho da pandemia. Então, se naquele momento sobrevivemos, eu acho que nada mais mata a gente. Mas, de fato, assim, é entender e desvincular que a demanda de mãe vai sequestrar tempo da demanda da gestora. É sempre deixar muito claro que as entregas correm em paralelo. E uma coisa que eu sempre frisava quando encontrava um gestor homem que ficava, não, mas você tem seu filho para buscar. Primeiro tem a questão da rede de apoio, mas que não é da conta de nenhum gestor. Se eu tenho, se eu não tenho, se eu deixo de ter, isso é um benefício meu e que a forma como minha vida se comporta não tá vinculada a nenhuma companhia ou a nenhum cargo. Agora, uma das coisas que sempre foi é um pouco ácido, mas eu vou falar. Pode Para falar. eu posso trabalhar e meu filho vai sobreviver, mas da mesma forma não se esqueça que sua mãe também trabalhava. E Uhum. para você estar aqui, ela trabalhou, tá tudo bem, ó, você tá vivo, tá vendo? Então a gente tem que ser empático e entender que a mãe de todo mundo trabalhou e que é um período e que muita coisa. E aí, da vida de verdade, a vida offline, o que que acontecia? Meu filho foi pra creche com 6 meses. Ele até hoje é integral 12 horas. Por muitas vezes ele ficou doente naquele início de creche que fica doente mesmo, que é normal.
muitas emergências de madrugada, muito trabalhar fora do horário para compensar o tempo que eu estava doente com ele no horário de trabalho. Isso tudo aconteceu. Mas isso não parou a minha carreira, porque tiveram alinhamentos ao longo do tempo. Do tipo, hoje à tarde eu vou precisar levar no médico, mas tudo que você precisa, até amanhã às 7 está no seu e-mail. E eu tive a sorte, até uma parte, de ter pessoas que compreendessem isso, e as pessoas que não compreenderam, eu tirei da minha vida pedindo demissão, porque eu acho também que essas pessoas não são obrigadas a entender, mas eu também não quero tê-las por perto. Então tiveram duas Sim, companhias que eu acabei por pedir demissão um pouco por conta disso, por não uma por não compreender, por exemplo, a gravidez, entendeu? Que sim. é um momento também que a gente vai demandar mais da nossa saúde, da nossa disposição, e é normal, é natural. Eu acho que esse posicionamento é super importante, por isso que nós, recrutadores, a gente precisa estar muito ligado nessas novas necessidades dessa persona, dessa nova pessoa candidata. Uhum, Porque, igual você falou, às vezes para você vai ser a prioridade da maternidade, para outra pessoa vai ser uma atividade física, para outra pessoa vai ser a pessoa não trabalha de sábado por conta de uma questão religiosa. Então, assim, eu acho que cabe às empresas e às lideranças, principalmente, também ficarem muito ligados ali no topo de funil de recrutamento, né? Como que eu vou trabalhar essa posição para poder atender a necessidade diversa dessa nova pessoa candidata? Porque hoje não é só mais a empresa que avalia o candidato também avalia a uhum. empresa. Então, será que essa empresa ela é realmente inclusiva, né? Ou ela só dá bombom no Dia das Mulheres, mas pergunta na entrevista quantos filhos você tem e se você, né, se ele ficar doente, com quem que ele vai ficar? Então, assim, tem que ter muita coerência em todo o processo. Então, desde ali da divulgação da vaga até o momento que a pessoa sai da organização, que a gente chama a experiência da pessoa candidata, e depois da experiência da pessoa do colaborador, as empresas também precisam estar ligadas e a liderança tem que estar preparada para isso, né? Porque, ao mesmo tempo que as necessidades do cliente muda, a necessidade do colaborador também muda, né? Muda, e a última posição, por coincidência, você está falando, me veio à mente. A última posição que eu contratei, a menina tem um mês mais ou menos no meu time. A posição era executiva de conta-chave, de Key Account, Rio e Espírito Santo. Espírito Santo não é onde vai estar majoritariamente o volume e a importância em números de pontos de venda. Mas hora ou outra ela vai ter que ir até o Espírito Santo. Ela tem uma menina de 8 anos. Aí na apresentação pessoal ela tava falando, não, porque eu tenho uma menina de 8 anos, eu sou casada e tal, tal, tal. E a gente tava levando de uma maneira super leve, assim, sem ser aquela entrevista inquisição, porque eu detesto também. E aí, no fim, eu falei assim: tudo bem, mas você já considerou o seu deslocamento até o Espírito Santo? Ela, não, não, não se preocupa, meio que já se desculpando pelo fato de ser mãe e de se justificando que a filha. E você vai para o Espírito Santo. Eu tenho certeza absoluta. O meu ponto é: você quer estar ausente da vida da sua filha por alguns momentos? Você vai ter que ir até o Espírito Santo? É essa pergunta que eu acho que você tem que considerar para essa posição. Não é sobre eu aceitar ou não. A minha parte de aceitar ou não é a menor. A questão é a sua satisfação em ter que Uhum. deixar a sua casa, a sua vida, sua filha em casa, para poder se deslocar e passar 3 noites fora. É isso que você quer? Tá tudo bem? Te atende? Aí ela super entendeu no final, mas a primeira postura foi do eu sou capaz de fazer isso. A minha filha tem com quem ficar. Você vê que é o comum, né? Sim. Mas é porque isso é algo do mercado, né? É. Infelizmente, muitas empresas ainda fazem perguntas totalmente fora, né, desse quesito de avaliação do perfil. Então, meio que as candidatas que são mães já chegam ali no processo seletivo com essa meio que defensiva. Então, eu, como mãe, como recrutadora, eu tomo muito cuidado dentro dos meus processos, dentro das minhas perguntas. E todos os gestores que fazem processo ativo comigo, eu acompanho as entrevistas para garantir de que não vai ter esse tipo de comportamento. E todos que têm não trabalham mais comigo. Porque é o que você falou, nós precisamos nos associar às pessoas, né?
que nós escolhemos. Ninguém obriga a gente a ter contato com ninguém. Uhum. Então, a gente precisa selecionar as empresas, sim, que fazem parte da nossa vida, as pessoas que fazem parte da nossa vida e que tipo de oportunidade está alinhado aos meus valores. Então, a gente viu também nesse evento da Microsoft, né, que o salário estava, tipo assim, 10º lugar, e aí vinha ali qualidade de vida, modalidade de trabalho, nananana, e um desses top valores era um desses pontos era valores. Então, será que essa empresa está condizente com o meu modo de pensar? Então, isso é algo que as pessoas também precisam avaliar para buscar recolocação. Eu já ouvi muito, por exemplo, de candidato. Mari, eu saí da empresa tal, eu era executivo da empresa tal, mas eu saí porque eu era obrigada a vender um serviço e entregava outro. Então, assim, isso, infelizmente, a gente sabe que acontece muito até hoje, e muitos Uhum. candidatos deles realmente pedem demissão por esse motivo especificamente, Sim. né? E aí pedem demissão não é da ocupação, da tarefa, do que foram contratados a fazer. Pede demissão daquela cultura, pede demissão daquela organização, daqueles valores que não fazem sentido para ela. E hoje muito eu estou onde eu estou em função de valores. De uma companhia que cuida muito, que o cuidado mútuo é levado em conta, que uma pessoa que te liga depois das 18, não é que ela não vai ligar, mas ela já liga pedindo desculpa, perguntando se você pode falar. Isso é respeito. Com certeza. Então, esse respeito foi algo que eu busquei e eu encontrei, mas justamente é entender primeiro o que você precisa, o que você quer. O que a sua vida precisa para aquele momento para fazer sentido. A sua maternidade, a sua casa, a sua demanda como filho, como irmão, em todas as relações que você vá se predispor a traçar. Se você vai casar ou não, se você vai ser mãe ou não, não importa. Mas todos os outros papéis que você se predispõe a exercer na vida, se aquilo está alinhado com o seu trabalho, porque seu trabalho vai ocorrer em paralelo a tudo isso. Então, se a coisa não estiver bem encaixada, só vai levar sofrimento, frustração, os famosos Não pratinhos que a performa gente vai também, né? equilibrando. Cai um monte, e quanto mais cai, mais a gente se frustra, mais a gente se chateia, a performance não vem, e aí você trabalhar frustrado é muito ruim. Você trabalhar, isso vai fazendo com que você se torne menos criativo, menos motivado, você se sente incapaz. E quando você começa a duvidar de você, talvez ninguém mais acredite, porque nem você está acreditando. Falhou, você Falhou. faz para mim? Né? Eu falei que acaba contagiando, contaminando as outras pessoas, né? De uma forma bem negativa. As pessoas começam a perceber e aí, tipo, isso começa a proliferar no time, né? Isso. E aí você pega de uma dificuldade daquela pessoa naquele momento, naquele recorte, essa foto vira um filme, esse filme vira uma verdade, uma meta vira não atingível, porque o fulano está com dificuldade dependendo do grau de relevância que ele tem naquele grupo. Então, uma pessoa desalinhada, ele pode desalinhar o todo e não só a vida dele. Ele tem essa capacidade de Sim. começar a proliferar uma inverdade do, tá vendo, eu não consigo entregar a meta, ela está reclamando de mim, mas nada tá bom para ela, mas ninguém consegue entregar a meta, e aí isso vai virando uma verdade absoluta. E aí acabou, quando você vai ver, você não tem mais um time, você tem algumas pessoas ali que talvez nem não Cada estejam alinhadas com o que um devem fazer. caminho diferente. Sem alinhamento nenhum sobre o que deve ser feito, sobre um direcionamento estratégico da companhia, cada um na base do eu acho, mas eu acho que eu deveria. E aí se Sim. perdeu. Toda a Ó, tem estratégia três já se coisas perdeu. aqui importantes para um bom vendedor, né? Uhum. Escutativa, Sim. humildade e criatividade são o famoso pensar fora da caixa, né? Então, esses três elementos, vamos dizer assim, vão contribuir muito para que você cresça, para que você se desenvolva dentro da área comercial, independente da sua área de atuação. Outra coisa também, né? Quando a gente fala de comercial, muitas áreas hoje se expandiram muito,
né? Uhum. Principalmente a área de tecnologia, profissionais da área comercial que atuam com tecnologia também cresceu bastante essa demanda. Então, deixo aqui para vocês: expectativa, humildade e criatividade para investir no desenvolvimento dessas competências para que você continue se desenvolvendo e crescendo dentro da área comercial. Tem uma última mensagem? Eu acho que o seguinte, a gente sempre tem que deixar claro, tanto para quem a gente está liderando, quanto para quem é o nosso gestor, para onde a gente quer ir. Essa coisa do crescer, eu quero crescer. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é se está todo mundo sabendo que você quer crescer. E quem te dá aquele feedback todo ano, todo mês, a cada 6 meses, se ele está te conduzindo no caminho, porque às vezes ele quer que entenda-se que você é um ótimo executivo, que você é um ótimo vendedor. Mas ele não está sabendo que você quer virar um coordenador, que você está querendo virar um supervisor, que você almeja uma vaga gerencial lá na frente. Isso tudo não pode. A gente tem que normalizar a ambição de uma maneira respeitosa, não arrogante. Não é que você quer o lugar do seu chefe. Calma, você quer um dia sentar na cadeira dele. E que bom! Porque é sinal que ele pode sentar na cadeira do chefe dele. Então, ter seu gestor para que ele te oriente e conduza o seu desenvolvimento de acordo com o seu objetivo, eu acho muito valioso. E, inclusive, se tiver desalinhado com o seu objetivo, é mais valioso e mais urgente ainda. Porque te treinar para ser um excelente vendedor para sempre, quando você quer virar gerente um dia, são coisas completamente diferentes. Então, talvez ele vá delegar, cobrir umas férias para você, talvez ele vá delegar uma outra atividade de seu ponto focal de uma outra tarefa, coisas que ao longo do tempo, pouco a pouco, vão te capacitar a chegar onde você deseja chegar. Mas se ninguém souber, é só uma vontade. Então, eu deixaria esse último recado. Não deixe o sonho, o almejar da carreira, onde você quer chegar, oculto para si. Tem que deixar claro na mesa. Eu queria chegar em lugar tal. Ou não, eu estou no comercial e eu queria ir para marketing. Ou não, eu estou em marketing e eu queria ir para a área comercial. Me ajuda. O que eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que falar? Qual é a vaga que mais faz sentido? Em qual canal eu tenho que estar? Então, essa comunicação mais transparente, mais aberta, os dias de hoje permitem. E eu acho que a gente tem que aproveitar muito, porque isso foi o que me credenciou a acelerar, vamos dizer assim. Claro, performance, resultado, isso aí é a base, mas essa transparência com a minha gestão foi o que tornou possível. Quando aparecia a vaga, todo mundo já sabia o que eu queria, e aí eu tinha um resultado que me respaldava e pessoas que me apoiavam e falavam: olha, por mais que faltem algumas competências, conta comigo, pode ir, se inscreve, faz o processo. Não, Legal. pede conta e vai, porque faz sentido. Então a minha carreira foi muito pautada nisso, em deixar claro. Então eu, para quem está construindo a carreira, eu deixaria claro mais 1000 vezes e continuo deixando. Meu gestor de hoje sabe exatamente onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. Aí ele até Legal. brinca, você vai chegar aqui ou em outro lugar. Então é bem isso. Tá alinhado com quem Legal. tá para cima também. Eu acho que eu até complementaria nesse sentido de, além de você ter a clareza, demonstrar essa clareza para as outras pessoas, saber aproveitar as oportunidades. Porque eu acho que também as pessoas ficam muito nisso, às vezes, né? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Só que a oportunidade vem e a pessoa deixa passar. Então, é literalmente assim, ter essa clareza, passar a clareza para os seus gestores, se desenvolver e aproveitar a oportunidade quando ela aparece, né? Bom, eu quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu amei a nossa Imagina, conversa. Passa muito rápido. A gente tem passa. assuntos muito, A muito, muito, Priscila muito, muitos perguntou assuntos. alguma coisa. Dá uma Como olhadinha. que você se vê daqui tantos anos dentro da empresa? Pergunta de entrevista, né? Como que você se vê daqui tantos anos? Total, daqui a tantos anos. Então, dos alinhamentos que a gente faz, né? Eu moro no Rio e não tenho a menor vontade de sair daqui num médio prazo. Então, eu não tenho, por exemplo, mobilidade para morar em São Paulo. Então, pode ser que dentro dessa empresa que eu estou hoje, isso seja um limitador da minha carreira. E eu sei disso. Mas eu ainda tenho tanto a desenvolver. Então, hoje, dentro dessa empresa, eu não saberia dizer.
se eles abririam mão de não ter base em São Paulo e me dar a posição que eu gostaria de ter, mesmo morando no Rio. Como, por exemplo, talvez eu tenha que procurar uma outra empresa que vai ter a posição que eu desejo, morando no Rio e tendo deslocamento da maneira que eu tenho hoje, que é um deslocamento total. Então, eu vejo sim uma nacional, mas não necessariamente dentro dessa empresa por conta da limitação de onde essa vaga fica alocada. Onde ela é hoje, eu não consigo ocupar. Se isso for negociável para o futuro, talvez. Quem sabe? Mas é É. importante você ter clareza de todos esses pontos. Como você falou, né? Qual que é o cenário da empresa, o que que é importante para mim e Uhum. qual que é o meu processo de desenvolvimento até lá. Isso Mas aí. é isso. Gente, vamos tirar uma foto, tirem um print, marque eu, marca a Lu. Bom, agradeço todo mundo que está aqui. Já quero comentar um pouquinho, né, da próxima semana. Segunda-feira nós estaremos aqui com o Ney. O Ney é um profissional que ele é head de RH. É uma pessoa que tem muito conhecimento em todos os subsistemas, tem uma carreira bem generalista. Gosto muito dele porque ele tem uma competência muito focada na área de projetos de RH. E a gente vai falar com ele na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos por aqui. Então já salvem, já compartilhem aí com vocês também. E lembrando que essa live vai ficar salva. Depois eu vou repostar, Lu, a gente vai marcar você. Pode compartilhar aí com seus contatos para que vocês possam assistir com calma, mais uma vez, anotar todas as informações que a gente trouxe aqui. E é isso, eu quero muito agradecer a todos pela disponibilidade. Lu, obrigada novamente, desejo muito sucesso Obrigada. aí na sua Imagina, obrigada jornada. pelo E que bom que os convite. nossos caminhos se cruzaram. Obrigada, viu? Obrigada a todos aí pelo tempinho e pelo convite, Marina, para tentar construir e colaborar de certa forma aí com as carreiras do nosso futuro comercial, porque eu quero continuar, mas eu tenho que ter pessoas abaixo que sentem na cadeira que eu tô hoje, né? Senão a roda para. Com certeza, essa sucessão ela é muito importante, né? É muito Sucessão importante. de bons talentos, com bons talentos, Uhum, para bons talentos, né? Então, eu acho com que isso é muito certeza. importante. Gente, boa noite para vocês, uma Boa boa noite. semana, um bom finalzinho de setembro. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.